Bom dia, irmãos. Graça e paz. Graça principalmente para a gente poder não somente ouvir a palavra, mas compreendê-la e força no nosso Deus para que a gente possa então aplicá-la. Hoje o título é A Vida Vivida à Luz da Eternidade. Tudo isso por causa do primeiro versículo, né? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então eu queria orar mais uma vez com os irmãos e depois a gente vai ler o texto, então, para a gente iniciar de fato. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso bom, amável, sempre louvável e único adorável Pai Celestial. A Ti, Senhor, que és o soberano. A Ti, Senhor, que és justo, Senhor, que és amoroso, que és gracioso para conosco. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa gratidão, Pai, porque temos de Ti, Senhor, recebido misericórdia e bondade todos os dias. Além, Senhor, de uma esperança viva para viver e uma herança guardada nos céus para nós, a vida eterna contigo. Agora, Senhor, se conosco aqui, de maneira que esse pequeno texto é tão profundo, Senhor, a gente possa compreendê-lo e, de fato, Pai, pela fé, praticá-lo, Senhor, para que isso seja uma realidade na nossa vida. Oramos assim, no nome precioso daquele a quem pertence a glória e o domínio para sempre, o Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos ler o texto de novo, então. O texto é curto hoje, e, na verdade, eu vou dividir esse texto em 3 elementos básicos, né? Uma perspectiva da vida à luz da eternidade. Nós temos aqui 4 mandamentos e nós temos aqui o propósito de vida, que devemos estar sempre cientes, conscientes em tudo que fazemos, pensamos, né, ou falamos. Vamos ler lá, então. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos. Amém. A carta de Pedro é uma daquelas cartas que foram escritos para os dispersos por todo o mundo, né, e que estavam sob perseguição, especialmente, né, para a Ásia Menor, né, ao norte lá da Turquia. Pedro ensinava e incentivava aqueles irmãos a permanecerem firmes, a perseverar sem amargura, sem nunca perder a esperança, assim como Pedro ensinava a eles uma vida obediente e vitoriosa pela fé. E esse conhecimento que Pedro tinha de Jesus, a esperança viva, foi a sua mensagem. Assim também, ele nos ensinou para seguirmos o exemplo de Cristo, as suas pegadas. Eu queria lembrarmos aqui de nossa tão grande salvação, a nossa herança futura, a nossa regeneração, lá do capítulo 1. Lembrarmos que, para sermos, Pedro disse, para sermos exemplares diante dos homens, a termos uma vida honrosa diante dos incrédulos, diante dos irmãos,
mesmo que seja em sofrimento, e mais, com alegria. Lá nos capítulos 2 e 3 falam disso. E por último, de que o nosso Senhor voltará. Então, nossa responsabilidade e nossos deveres com a vida cristã nesses últimos dias. Aqui no nosso texto de hoje, Pedro começa com um fato, com uma afirmação, com uma promessa ou com uma profecia. Versículo 7, ora, o fim está próximo. E eu acho que nunca isso esteve assim tão em evidência, né, pelo menos para os cristãos, né, do que está acontecendo, né, do que está acontecendo com Israel. Né. Mas não só com Israel, os irmãos devem ter percebido que há epidemia, que o globo está em convulsão, seja em terremotos, seja em eventos climáticos extremos, como eles dizem. E nós cristãos, que aguardamos, que ensaiamos pela volta do Senhor Jesus, isso nos remete a isso que Pedro está dizendo aqui. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então, diante da perspectiva da eternidade, do fim de todas as coisas, Pedro nos diz como viver. Diante dessa expectativa, o fim de todas as coisas, ele nos incentiva, nos motiva a vivermos para a sua glória. E o nosso texto, e aqui, meus irmãos, o nosso texto, que é a vontade de Deus para nós, que é aquilo que Deus espera de nós, que é aquilo que Pedro está ensinando, de como viver esses últimos dias para a glória de Deus, ele diz assim, sede criteriosos e sóbrio a bem das vossas orações. Tenham amor intenso uns para com os outros e sejamos hospitaleiros e servamos uns aos outros. Assim, Pedro lista 4 deveres ou 4 responsabilidades ou as marcas de um cristão maduro, de um cristão que leva a sério a palavra de Deus e seu relacionamento com o Senhor. O versículo 7 diz assim, sede, portanto, criteriosos e sóbrio a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme sabedoria de Deus. Com que propósito? Com que propósito? Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para sempre. Amém. Eu dividi esse texto, como eu falei, em 3 elementos básicos da vida cristã. É tipo uma espécie de compacto, né? O primeiro elemento é a vida vivida a partir da luz da eternidade. Ora, o fim está próximo. O segundo elemento que eu coloquei aqui é os nossos deveres como filhos de Deus, como cristãos, a instrução de Pedro para de como eles devem viver, né? Ou seja, os mandamentos, né? Que são os 4 mandamentos, né? São os 4 mandamentos. E o terceiro é o propósito. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito da nossa vida? Para que existimos? Por que devemos fazer, pensar? Para onde a gente deve estar olhando? Para a glória de Deus. Mas aqui também a gente pode ver 3 marcas de uma vida de um cristão maduro, né? De um cristão maduro, né? De um cristão que realmente quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A primeira marca é essa vida, né? Esse relacionamento com o Senhor, que está no versículo 7, né? Fala das orações de sóbrios, de criteriosos. A segunda marca é esse amor incomum, esse amor intenso, hospitaleiro, servil. E a terceira marca é quando a gente está consciente de fazer as coisas, de falar as coisas, até mesmo de pensar, que seja para a glória de Deus. Então essas são as marcas de um cristão maduro. Viver sob a perspectiva de que o Senhor está voltando, amar intensamente, ter um relacionamento pessoal com o Senhor e um propósito de vida, que é o alvo, que é o objetivo. Então, o primeiro elemento que eu queria abordar um pouco mais aqui, aprofundar um pouco mais, está lá, ora, o fim de todas as coisas está próximo. É a primeira parte do versículo 7.
O que os estudiosos dizem sobre isso é que esse termo, o fim, na língua original, não necessariamente é o fim de um tempo cronológico, mas ele é o fim de uma ideia de que um objetivo está para ser alcançado, uma meta está para ser alcançada. E nesse contexto, todos eles, inclusive os profetas, Paulo, Tiago, apontam para o retorno do Senhor Jesus. A ideia é de que a volta do Senhor está próxima. Pedro tinha esse senso de iminência, né? De que estava a caminho o Senhor Jesus, de que estava se aproximando esse grande dia que nós, cristãos, aguardamos. Pedro viveu com esse senso, né? Tanto que lá no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, protegidos pelo poder de Deus para a salvação, preparado para revelar-se no último tempo. Nos versículos 1, 7 e depois no capítulo 1, 13 e 2, 12, ele fala na revelação do Senhor Jesus Cristo. Pedro vivia com esse senso de urgência. E ele está nos convidando, né? Ou pelo menos estava ensinando, informando aqueles cristãos para ter esse mesmo senso da iminência da volta do Senhor Jesus, porque o fim está próximo. Então Pedro estava convidando os peregrinos e forasteiros, e claro, nós, a viverem dessa maneira, sabendo que o Senhor Jesus voltará, e é em breve. Lembremos que Pedro perguntou ao Senhor Jesus, lá em Mateus 24, dize-nos, depois que ele saiu do templo, antes de ele começar o sermão, o sermão escatológico, né, ele perguntou, foi Pedro quem perguntou, Jesus estava reunido com os discípulos e Pedro perguntou para o Senhor Jesus, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Assim Pedro viveu com uma expectativa da consumação final da história da redenção, para que tudo isso finalmente se concretizasse. E meus irmãos, o fim de todas as coisas, na verdade, começou quando o Senhor Jesus esteve aqui pela primeira vez. A gente está vivendo na época do fim. Tudo bem que já fazem mais de 2000 anos, mas os profetas do Antigo Testamento olharam para frente e viram esse pico desse grande evento que aconteceria lá na frente. Eles viram, na verdade, 2 picos, né? Mas quando eles olhavam de longe, eles confundiam se era um só. E quando eles se aproximaram mais, eles viram que são 2 picos como de uma montanha, e tem um intervalo entre uma e outra. Esse intervalo é a primeira volta do Senhor Jesus e a segunda volta. Então, os profetas pareciam que viram o mesmo evento que nós. Os apóstolos tiveram uma visão semelhante. Por exemplo, Paulo viveu à luz dessa perspectiva, né? Estou fundamentando aqui para dizer para nós, né, o que a Bíblia está dizendo para nós, para a gente viver a expectativa de que o Senhor vai voltar, e que nós não sabemos o dia nem a hora, mas que Ele vai voltar. Paulo vivia dentro dessa mesma perspectiva de Pedro. Por exemplo, quando ele diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 6, ele diz assim, eis que vos conto um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados? Esse evento não aconteceu ainda. Mas a perspectiva de Paulo é nós. Percebe? Nós. Ou então, lá em 1 Tessalonicenses 4,15, quando ele diz assim, nós os que estamos vivos e permanecermos até a vida do Senhor, ao encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós. Percebe a perspectiva dele? É a mesma de Pedro. Mas Tiago também tinha essa mesma perspectiva. Sede também vós pacientes e fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5,8. Além de Hebreus, além de Apocalipse 1,3 e outros. Né? E outros. Mas o Senhor Jesus também nos instruiu para estarmos alertas. Quando ele disse assim,
lá em Lucas 12:35, ele diz assim, cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias, sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, os servirás. Então, essa perspectiva de que o Senhor vai voltar, de que o fim de todas as coisas está próximo, de que a eternidade está chegando, diante dessa perspectiva que Pedro está orientando, está ensinando, e que para nós também. Então, a pergunta aqui é uma reflexão para nós. A gente está tendo essa perspectiva? Você espera o seu Senhor vir a qualquer momento? Mais que isso, meus irmãos, você está preparado para se encontrar com o juiz de todos, com o Senhor? Veja, então, isso é um incentivo, é um alerta para nós, para a gente estar preparado. Então, esse é o elemento 1. O segundo elemento diz o seguinte: então, com essa perspectiva em mente de que o Senhor pode voltar, como devemos viver? E aqui, meus irmãos, é sério, isso aqui é mandamento. Isso aqui é mandamento, isso aqui é o que o Senhor espera de nós. Esses quatro mandamentos aqui, ou essas quatro marcas de um cristão, se a gente pode dizer aqui. Então, ele espera isso de nós. Mas, antes dessa, a primeira marca está lá na questão da oração. No versículo 7, no finalzinho, ele diz assim: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. E quando a gente estava conversando lá, o pessoal que tem pregado aqui, os pregadores lá, e alguém fez uma pergunta para mim, mas o que significa isso a bem das orações? Sede sóbrios e criteriosos a bem das vossas orações. O que é isso? Aí eu fui dar uma pesquisada lá e olhei e vi lá que no original, lá no grego, é assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ou seja, clareou mais para mim. Mas isso nada mais é do que um relacionamento com o Senhor. É um relacionamento com o Senhor. A oração é um meio de nós nos conectarmos com o Senhor, de nós nos ligarmos ao Senhor, às coisas dEle, à pessoa dEle, aos tributos dEle, aos mandamentos dEle, às ações dEle. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios ao bem das vossas orações, ou seja, vigiem em oração. Então, um cristão maduro que vive da perspectiva da proximidade do fim de todas as coisas, ele é alguém criterioso e sóbrio, e que vigia em oração. Criterioso é um julgamento sensato, é a ideia de estar em perfeito juízo, é a ideia de ter uma perspectiva adequada de si mesmo, de se ver como você realmente é. É uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, que tem o autocontrole. E Paulo faz uma referência a essa moderação lá no capítulo 12, 3, quando ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Provérbios 23 também fala isso, Provérbios 4, 23 também dá esse senso de equilíbrio, de sensatez para nós mesmos. Portanto, precisamos ter uma perspectiva adequada de nós mesmos, de sermos governados pela palavra de Deus e não pelas nossas emoções, e não pela minha mente ou pensamentos meus. Precisamos exercitar esse discernimento, especialmente em relação a nós mesmos. Na verdade, é uma mente que estaria comprometida com o autoexame, com a obediência e com uma vida justa. E isso incluiria uma visão bíblica do mundo, ou como a gente vê pela internet de alguns pregadores de renome, a cosmovisão cristã. Cosmovisão, qual é a minha visão do mundo como um todo? Como é que eu vejo o mundo para então eu poder glorificar o Senhor? Sóbrios é uma palavra semelhante, pode ser até quase que um sinônimo, Só que o sóbrio de espírito,
é um termo que significa, de novo, autocontrolado, mas tem uma sólida capacidade de julgamento. Tem a ideia de estar livre da embriaguez espiritual, de ter uma mente séria, alerta e vigilante, né? A ideia aqui é de que nós não devemos nos embriagar com as coisas do mundo, né? Com a sedução do mundo. Então, criteriosos é como eu sou, e aí então eu busco a verdade de Deus para mim. Sóbrios tem a ver com embriaguez. Pedro disse isso lá em 1 Pedro 1,13, quando ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazido na revelação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus também nos advertiu lá em 24:42, estejam alertas, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Portanto, um cristão criterioso, um cristão sóbrio, será aquele que tem bem definidas as suas prioridades. Ele terá uma perspectiva adequada de si mesmo, uma perspectiva adequada do mundo ao seu redor, e ele não será seduzido pelas coisas do mundo. Ele vai viver separado do mundo e vai viver à luz da eternidade, à luz do fim de todas as coisas. Então, uma coisa importante é a gente entender os pensamentos de Deus. Então, quando ele fala vigiar em oração, então, sede criteriosos, sede sóbrio e vigie em oração. A oração é a chave para o acesso de todos os recursos espirituais disponíveis para nós. Nós não conseguiremos orar de maneira eficaz ou de maneira que agrada a Deus se a gente não conhece a mente de Deus. Se a gente não conhece os atributos de Deus, se a gente não conhece os propósitos, os planos dele. Ou seja, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não estuda, se a gente não medita, a gente certamente não vai saber orar. E aí a oração é aquela oração, às vezes, mecânica, sempre repetida, com as mesmas expressões. Enquanto que a Bíblia é riquíssima em formas e maneiras de orar que sejam da vontade de Deus. Então, para a gente orar de uma maneira significativa, é essencial que a gente estude seriamente a palavra de Deus. Que a gente descubra as profundas verdades que revelam quem Deus é. É uma busca que nos leva a uma experiência mais rica de comunhão com Ele. E como entrar nessa mente de Deus, compreendendo a sua vontade e propósito para nós. Paulo chamou atenção para nós para isso. Paulo diz lá em Filipenses 2,5, ele chega a dizer assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? É possível isso? Mas, se nós estivermos cheios do Espírito de Deus, certamente que sim. A gente terá a mente de Deus, a gente conhecerá a sua vontade, a gente conhecerá. Um exemplo que é esse relacionamento é o próprio exemplo da Trindade, o Espírito Santo e Deus Pai. Eles se conhecem perfeitamente e isso se reflete na maneira como o Espírito Santo intercede por nós, diz lá, de acordo com a vontade de Deus. Isso nos ajuda a entender também os pensamentos de Deus e nos permite a comunicar com Ele de acordo com a sua vontade. Judas chama essa oração criteriosa, sóbria, buscando a mente de Deus, a vontade de Deus, ele chama isso como orar no Espírito. Orar no Espírito. Estamos orando em sintonia com o que o Espírito Santo deseja em nossas vidas. É isso que ele quis dizer. Tem uma frase famosa do C.S. Lewis sobre essa questão da oração. Ele diz assim, a oração não muda as coisas. Né? A oração não muda as coisas. A oração nos muda. Nos muda. Nós, normalmente, nos adequamos à vontade de Deus quando oramos. Se nós não oramos, provavelmente a gente não vai fazer a vontade de Deus como Deus se agrada, como Deus deseja. Então, a comunhão com Deus por meio da palavra e oração faz com que o nosso coração convirja ao coração de Deus e nossas orações estarão mais alinhadas com a vontade dele. Eu falei de Judas,
Vós, porém, amados, edificando-vos a fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É um fato, meus irmãos, inegável, que compreender os pensamentos de Deus, estudar a Deus, é o cerne e é vital para a nossa comunhão com Ele, com a nossa comunicação com Ele. Assim como qualquer relacionamento entre nós, quanto mais nós nos conhecemos, mais a gente vai entender a vontade ou o desejo, aquilo que a outra pessoa gosta. Então isso se aplica ao relacionamento com o nosso Deus. Precisamos conhecer a mente de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Para dar um pouco de base mais aqui, eu mencionei aqui Romanos 12, 2, Efésios 4, 23, Filipenses 4, 8, né? Tudo que for lá, como é que diz? Tudo que for lá amável, honesto, né? Tem uma relação, seja isso que ocupe a vossa mente. Romanos 12, 1, 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus vivos, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tem a ver não só com um relacionamento profundo, amoroso com Deus, mas tem a ver com a nossa santidade. Com a santidade. Por quê? No início do capítulo 4, na mensagem que a gente recebeu aqui domingo passado, lá falava de uma vida de pureza. E Paulo chega a dizer assim: armai-vos com a vossa mente para, né, morrer para o pecado e fazer a vontade de Deus. Eu me lembro que o Douglas falou aqui que esse armai-vos é uma batalha, ou seja, esteja pronto, firme para deixar o pecado, ele até listou uns pecados lá, para fazer a vontade de Deus. Então, esse é a primeira marca de um cristão, que vive sob a perspectiva da eternidade do fim de todas as coisas. Sede criteriosos e sóbrio e vigie em oração. A segunda está lá no versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor mútuo é principalmente sobre os cristãos que se relacionam uns aos outros. Aqui, quando ele diz assim, quando ele coloca essa frase, ora, o fim de todas as coisas aproxima, tá? Ele começa a listar as coisas que a gente deve fazer, de como devemos viver. Só que aqui, nesse texto, o foco dele é para a igreja, é para nós, é para os irmãos, é uns com os outros. No sermão passado, era a perspectiva pessoal dele, amai-vos com a vossa mente, deixai o pecado, era uma coisa pessoal e individual. Aqui ele foca para nós, então esses mandamentos é para nós, uns com os outros. Então, acima de tudo, refere-se à importância, à suprema virtude que é o amor. E na vida cristã, algo que é muito reforçado, né? O amor de Deus, que devemos nos amar uns aos outros, né? É isso que o Senhor Jesus espera de nós, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Filipenses 1:2, depois tem Colossenses 3:13. Mas aqui nesse versículo há um foco que é no intenso, né? E é isso que chama a atenção. A palavra intenso, né? A palavra fervente, que na língua original descreve alguém que se esforça ao máximo, como uma pessoa correndo com os músculos esticados ao máximo, né? Alguns estudiosos ou comentaristas dizem que parece que é aquela parte que tu está chegando no final da corrida, que vai dar a bandeirada, que ele dá aquele impulso, assim, né? É o esforço máximo dos músculos. Pedro usou esse mesmo advérbio relacionado para descrever a intensidade do esforço que deveria caracterizar o nosso amor. O amor de uns para com os outros. O amor dos cristãos. Quando ele diz assim, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tende em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros,
ardentemente. Parece que há parece não, deve haver um esforço de nós, ao máximo, para nos amarmos. Então, esse tipo de amor é o mesmo tipo de amor do Senhor Jesus. Por isso a gente deve seguir as suas pegadas, por isso a gente deve seguir o Senhor Jesus. Esse tipo de amor é um amor sacrificial, não movido apenas por sentimentos, e requer que os cristãos se estendam ao máximo o seu compromisso de amar, independente dos insultos, dos ferimentos, dos maus entendidos que possam ocorrer entre uns e os outros. É aquele amor ágape, que não exige reciprocidade. Este é aquele amor que estudamos lá em 1 Coríntios 13, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor não falha. É o amor que tenta imitar o amor do Senhor Jesus. Charles Spurgeon, ele comentou sobre essa extensão desse amor, quando ele diz assim, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas devemos amar nossos companheiros cristãos como Cristo nos amou. É muito mais do que amamos nós mesmos, porque Cristo nos amou muito mais. E Pedro usa então aquela expressão lá, o amor cobre multidão de pecados. Né? Que pecados são esses? Né? Se a gente pensar assim, não, mas espera aí, é só o Senhor Jesus que perdoa, é só a obra de expiação, e é verdade, e é isso mesmo. Mas parece que Pedro tirou essa expressão lá de Provérbios, e lá em Provérbios o contexto é: aquele que odeia causa divisão, causa contendas, mas o amor apaga as transgressões. Né? Então, embora assim essa expressão ela não seja detalhada pelos estudiosos, a gente não tem assim, a firmeza de dizer para que lado é, o importante aqui, meus irmãos, é que a gente tenha como regra geral o amor de amar a Deus, o amor de amar o próximo e o amor de amar os irmãos. Esse amor aqui, tanto seja o amor de Deus que perdoa os pecados, mas pode ser também o amor de Deus que, por causa da obra do Senhor Jesus, nós, pela fé, devemos amar e perdoar os nossos irmãos. E isso é uma verdade fundamental que ressalta a importância do amor, do perdão em nossas vidas. Seja no nosso relacionamento com Deus, seja no nosso relacionamento com os outros. No caso aqui, o contexto nosso é de mutualidade, então tem a ver mais uns com os outros. Então a mutualidade do amor entre os cristãos, entre nós, ele deve superar os problemas de relacionamento que possam aparecer. Seja por vermos certas coisas de modo diferente, seja por alguma fraqueza ou falta de crescimento de algum irmão, nós devemos superar isso. A gente não pode deixar que essas diferenças destruam a comunidade, causem divisão. O nosso amor tem que considerar os outros superiores. A gente não... E queria dizer aqui também que o fato de o irmão pecar contra a gente não quer dizer que a gente vai tolerar. Se o irmão pecar contra nós, a gente tem a orientação, a instrução, o mandamento do Senhor para a gente conversar com ele. Se a gente perceber que o irmão tem alguma coisa contra mim, eu devo ir até ele e conversar com ele. A busca desse perdão, a busca dessa unidade, esse é o amor. Esse é o amor profundo, esse é o amor que sofre. Que não deixa que as diferenças, então, a gente vá falar mal do irmão, que a gente vai deixar ele de lado, vai botar ele numa caixinha, não. Ao contrário, a gente tem que lutar contra isso. Por isso há um esforço aqui, um esforço que a gente viu em Jesus. Lembrem-se, quem é o nosso modelo? Quem é o nosso exemplo? O Senhor Jesus. Então, esse tipo de amor incomum, intenso, cria um ambiente de perdão, compreensão, onde os pecados não são usados para acusação ou divisão, mas são cobertos pela bondade e pelo cuidado mútuo.
Até porque, por isso, se os incrédulos verem, se os ímpios verem, saberão que somos discípulos de quem? Do Senhor Jesus, que nos amou profundamente, com um amor indescritível, inefável e imensurável. Então, as marcas de um cristão é aquele que ora, né, que é criterioso, que é sóbrio, é aquele cristão que ama, mas ele é um cristão que também é marcado pela hospitalidade sem murmuração. No Novo Testamento, a palavra grega traduzida como hospitalidade significa literalmente amor aos estranhos. Vocês percebem? Amor aos estranhos. Amor a quem a gente gosta, né? A gente gosta, né? Mas amor aos estranhos. A hospitalidade é uma qualidade, uma virtude ordenada, recomendada desde o Velho Testamento, lá no início das Escrituras. E ela tem uma importância que Deus instruiu o povo de Israel. Deus instruiu o povo de Israel para serem hospitaleiros. Por exemplo, Levítico 19, 33, 34 diz assim, ó: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o comando, esse mandamento de ser hospitaleiro, e até mesmo de amar os estranhos, implica que devemos mostrar amor não apenas aos nossos amigos cristãos conhecidos, mas também àqueles que a gente não conhece. Hebreus 13, 2 também fundamenta isso aqui. Jesus elogiou os que forneceram comida, roupas e abrigo para os necessitados. Quando ele diz lá em Mateus 25, de 35, 40, bem conhecido de vocês, diz assim, ó: porque tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos, né? Então perguntaram os justos: quando, Senhor, foi que te vimos com fome, que te demos de comer, com sede que te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te hospedamos, nu e te vestimos? Quando vimos o enfermo ou preso e fomos te visitar? Aí o Senhor Jesus diz assim, ó, olha a resposta do rei, né? A Bíblia diz assim: o rei respondeu. O rei respondeu: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sem lembrar, né, de que no Velho Testamento alguns hospedaram pessoas desconhecidas, que eles nem sabiam, e que eram anjos, anjos de Deus. Anjos de Deus. Então a hospitalidade era de fato uma virtude, uma qualidade altamente considerada nos tempos antigos, especialmente para os líderes cristãos. A hospitalidade foi uma parte essencial na igreja primitiva. E é, no entanto, uma das marcas de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Essa hospitalidade deve ser praticada sem resmungos, sem queixa. Esse serviço amoroso, por vezes exaustivo, caro, às vezes demorado, pesa geralmente sobre o anfitrião, que é o doador de tal amor. Então, essa é a hospitalidade que o Senhor espera de nós. Mas nos tempos de Pedro, por que era tão importante no tempo de Pedro? Ela tinha dois aspectos na época de Pedro, dois aspectos. A missão propriamente dita de espalhar o evangelho, porque naquela época não tinha hotéis, né? Era só casas de hospedagem e eram horríveis, né? Então os cristãos dependiam da hospedagem de cada um. Então às vezes vinha um ou dois para pregar em tal cidade e alguém tinha que hospedar eles. Então os irmãos hospedavam esses que vinham anunciar o evangelho do Senhor Jesus, que eram os pregadores da época. E eles ficavam, em média, de 2 a 3 dias na casa desses irmãos. E esses irmãos recebiam e nem conheciam. Então, mas tinham uma missão por trás de propagar o evangelho. O segundo aspecto é que a hospitalidade naquela época fazia parte da vida comunitária. Fazia parte da vida comunitária. Havia casos em que os irmãos, por causa do Senhor Jesus, sofriam a perseguição e tinham que abandonar os lares. E quem é que ia receber
essas famílias. Então eles andavam para outras cidades, chegavam lá, não tinham onde morar, não tinham recursos até, e aí dependiam de outros irmãos. Então tinha uma vida comunitária, né? E o outro aspecto, que naquela época não tínhamos a Sojipa, não tínhamos um auditório assim, era de casa em casa. Aqueles irmãos que tinham casa tinham que ceder a casa para a igreja, para que se reunissem lá. E, meus irmãos, isso tem custo. Né? Não é por acaso que Pedro diz assim, sem queixa. Tem custos, né? 2, 3 dias, né? O uso da casa, ela precisa de limpeza, ela precisa, né? Tem um custo associado a isso. Esse é um amor sacrificial, sem resmungo. Então, o que Deus estava, a visão que Pedro tinha é que esse é um amor que você deve dar graças pelo privilégio de você estar servindo o reino aos irmãos. Aos irmãos. Então, resmungar é essencialmente uma reclamação contra Deus e contra aquela circunstância pela qual tu está passando, ou às vezes tu mesmo se dispôs. Pode ir na minha casa. Você se dispôs aí, então ame-o sem queixa. Ame-o sem queixa. Então, é algo que ele já ordenou. Então, essa atitude de queixa rouba a alegria e deixa a reclamação em vez de ação de graça. No entanto, a hospitalidade vai além de simplesmente oferecer comida, abrigo, envolve não apenas ações, mas também atitudes altruístas, de modo que tudo seja feito. Mesmo que envolva sacrifício, deve ser feito sem queixas. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então nós vimos a questão de ser criteriosos e sóbrios, em prol das nossas orações. Nós vimos que devemos amar uns aos outros, nós vimos que devemos ser hospitaleiros. E quarto, nós vimos que uma das marcas dos cristãos é servir uns aos outros, que não deixa de ser um amor, né? Sempre uma dúvida quando o pregador vai pegar esse texto aqui, né? Porque amar, né? Hospitalidade é amor, servir uns aos outros é amor também. Não deixa de ser amor. Mas servir uns aos outros é a quarta marca ou 4 mandamentos do Senhor. Que diz lá, então, no versículo 10 e 11. Cada um conforme o dom, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme sabedoria de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então, meus irmãos, uma conclusão que a gente pode tirar daqui muito, muito clara é que a vida na comunidade cristã é uma vida de serviço uns aos outros. Jesus foi o servo de Deus. Vocês devem lembrar que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Senhor Jesus é o nosso exemplo e devemos seguir as suas pegadas. Assim como os membros devem se amar profundamente, intensamente, eles também devem servir uns aos outros. Esse serviço é o propósito por trás dos dons que você recebe. Pedro está afirmando que recebemos esses dons com uma capacidade especial, com habilidade especial, e que isso vem junto com o nascimento espiritual, quando você foi regenerado, quando você foi batizado pelo Espírito de Deus, quando Deus selou você como filho e de fato te adotou, juntamente pelo menos um dom, um presente vem ali, que é para servir a igreja. Servir uns aos outros. Pedro está dizendo aqui, o dom que recebestes. Você recebeu um dom. Talvez a gente não saiba qual o dom, mas você recebeu. Além do dom da salvação, que é o presente de Deus, pela graça de Deus, a gente recebeu um dom. Então, cada cristão recebe pelo menos um dom espiritual. E a expectativa é que servamos o corpo de acordo com esse dom. E nesse contexto que todos somos chamados a ser bons administradores da graça de Deus. Então, o dom é graça de Deus. É o Senhor, pela sua graça, querendo usar uma habilidade, uma aptidão especial que Ele te deu para o corpo. É uma extensão da graça de Deus. E lembra-se do corpo?
O corpo não é feito de um membro só, nós somos muitos membros. Braços, olhos, ouvidos, pés, né? O olho precisa do pé. A mão precisa das pernas. Esse é o corpo. Esse é o corpo. Então, cada pessoa que recebeu a graça de Deus através da salvação também recebeu um dom, um presente. Cada vez que Deus concede um dom, é como se Ele estivesse estendendo a sua graça à igreja. Assim como há muitos membros em um corpo, cada um com funções diferentes, Deus providenciou dons para servir o corpo, para o benefício do corpo. Isso significa, meus irmãos, que cada cristão é importante, é essencial no corpo. E você deve usar o seu dom, para que o corpo possa funcionar em todo o seu potencial. Isso não é um privilégio pessoal, isso é uma responsabilidade. Quando um cristão se esquiva da responsabilidade de servir o seu corpo com o seu dom, ele age como um mordomo negligente. Percebe? Um mordomo negligente. Aliás, eu vou aproveitar aqui. Mordomia cristã é como é chamado a responsabilidade nossa em relação à administração, não só dos bens espirituais que nós recebemos, mas dos materiais que são dados por Deus. Bons administradores, bons dispenseiros, são aqueles que recebem seus dons espirituais com sabedoria e os utilizam de maneira obediente. Isso está lá em 1 Coríntios 4:2, Tito 1:7. Embora a Bíblia descreva vários dons espirituais específicos, aqui no nosso texto, Pedro classificou em duas categorias: a categoria de falar e a categoria de servir. Tem os dons de falar e os dons de ação, de prática de serviço. A primeira categoria, que é o dom de falar, que Pedro menciona e que depois está lá em Romanos, Coríntios, Timóteo, é a dos dons de falar. Isso inclui dons relacionados ao ensino, à pregação, ao evangelismo, que envolve atos de falar. Também pode abranger qualquer tipo de serviço que envolva edificar o corpo de Cristo por meio da comunicação verbal, por falar. Por falar como aconselhamento, encorajamento, repreensão, exortação e conversas edificantes. E é importante reconhecer de onde vem essa capacidade de falar, ou essa habilidade de ensinar eficazmente. Isso vem, claro, do Pai, através do Espírito de Deus que habita em nós. Portanto, devemos usar esses dons com responsabilidade e sabedoria, consciente de que eles são concedidos para edificar a igreja. O objetivo dos dons que recebemos é para edificar a igreja. É para que a igreja funcione no seu potencial máximo. Agora, é importante dizer que Pedro aqui bota um critério. Fale de acordo com os oráculos de Deus. Esses oráculos de Deus, na verdade, é as Escrituras, é a palavra de Deus. Aqueles que têm os dons da comunicação verbal, ou melhor, os dons de falar, como ensino, pregação, evangelismo, aconselhamento e outros, devem transmitir essas verdades conforme está revelado nas Escrituras. Ora, se você não conhece as Escrituras, não medita, não estuda, você vai ter dificuldade até de servir, de amar, de ter um relacionamento significativo, profundo com o Senhor. Isso significa que devemos basear as nossas mensagens e ensinamento não em nossas próprias ideias, mas na palavra de Deus, que é a única autoridade. Atos 7:38, Romanos 3:2. Em outras palavras, devemos comunicar o que Deus diz em sua palavra, em vez de confiar em nossas próprias opiniões, ou até mesmo sabedoria pessoal que às vezes a gente pensa que tem. Então, dons de falar. A segunda categoria é o dom de servir, que Pedro menciona, o dom de serviço, que tem a mesma linha de raciocínio. Essa capacidade de realizar esses atos de serviço se origina na força de Deus, e não na tua habilidade. Deus é a fonte da nossa força. E é Ele quem nos capacita a realizar esses atos de serviço, de expressar amor e misericórdia de maneira prática, tangível, palpável,
né, pelo corpo, né, do tipo quando foi instituído os diáconos, servir as mesas, né, uma coisa prática, palpável de serviço, né. É uma obra realizada pela comunidade da fé, pela noiva de Cristo, e é dirigida e capacitada pelo próprio Deus. Filipenses 4,13 diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. De fato, a nossa força vem do Senhor. O que precisamos é ter fé e colocar isso em prática. Nós precisaríamos de muito mais tempo para ver essa questão dos dons, né? Teria que estudar um pouco mais. Mas, se você quer conhecer um pouco mais os dons, eles estão lá em Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 7 a 11, 28, 30 e Efésios 4, 11. Lá tem a variedade, a multiforme sabedoria de Deus de usar esses dons. Tem dons de serviço, dons de falar, né? Tem até dons de contribuir, tem dons de governo, tem dons de misericórdia, tem dons de cura. É uma lista lá, eu não quis trazer aqui, porque senão a gente ia passar aqui do meio-dia. Então, meus irmãos, a gente viu até agora, então, que a marca de um cristão começa para ele estar atento, alerta, porque o fim de todas as coisas está próximo. E a gente tem que estar alerta com uma vida com o Senhor, através da oração criteriosa, sóbria. Devemos amar uns aos outros, devemos ser hospitaleiros, devemos servir uns aos outros. E por último, o último elemento é o propósito disso tudo. Qual é o objetivo disso tudo? Né? Na verdade, todas as coisas criadas, o propósito de Deus era a glória deles. Nós não somos diferentes. Nós fomos criados para a glória dele. Somos criados para a glória dele. Então, o último objetivo está lá, então, no versículo 11, né, que diz assim, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Assim, com o fim de todas as coisas próximas, também devemos glorificar a Deus em todas as coisas. O objetivo fundamental para nós cristãos é cumprir nossas responsabilidades num mundo hostil para que Deus seja glorificado, conhecido e santificado. O objetivo fundamental da nossa vida. E isso é algo que nós não devemos esquecer jamais, isso tem que estar sempre presente naquilo que fazemos, naquilo que pensamos e naquilo que falamos, que é glorificar a Deus em tudo. Glorificar a Deus. Então, uma marca do cristão é aquele que glorifica a Deus com a sua vida como um todo. Né? Quer comais, né, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O serviço que oferecemos na igreja não é principalmente para o benefício dela, mas muito mais com o objetivo de dar glórias a Deus. Deus, sim, é digno dela. Então, se perdermos esse propósito de vida, perdemos o sentido de tudo. Uma das coisas que o mundo não tem é esse propósito. E por isso as coisas não têm sentido para eles. As coisas não têm sentido, eles não têm propósito, não têm significado na vida dele. Eles são desorientados, né? São ovelhas desgarradas, perdidas, porque não tem esse propósito. Então é algo que tem que estar claro na nossa mente, que o propósito da nossa vida é a glória de Deus, em todos os nossos relacionamentos, com todas as coisas, não só com as pessoas, mas com tudo. Né? Então o serviço não está focado principalmente no seu resultado imediato, mas na glória de Deus que recebe pelo testemunho daquele que é um cristão fiel. É o Senhor que dá o resultado, que dá o crescimento. E, portanto, só Ele é digno de glória. Bem, meus irmãos, o que vimos até agora, então? A gente viu que Pedro diz que o fim de todas as coisas está próximo e que nós devemos viver à luz dessa eternidade. Né? Por outro lado, ele também está dizendo, olha, prepare-se para encontrar-se com o teu Deus. Bom, como é que nós vivemos, então,
os últimos dias, como devemos viver os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, né, pelo que a gente está vendo por aí, né? Então, como é que a gente deve viver? Um relacionamento amoroso com o Senhor, através de vigiar em oração, de ser sóbrio, de ser criterioso. Nós devemos amar uns aos outros intensamente. Devemos ser hospitaleiros e devemos servir uns aos outros com o dom que o Senhor te deu. Não negligencie. Seja um bom mordomo. Seja um bom mordomo. E tudo isso, meus irmãos, para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Né? Seja a glória e o domínio para sempre. É uma doxologia. Parece que Paulo se emocionou aqui a ponto de colocar essa doxologia. Isso é uma espécie de adoração, como Pedro fez lá em Romanos 11:36. Né? Uma doxologia de adorar a Deus. Então, se a gente não está amando intensamente, se eu não estou me relacionando profundamente com o Senhor, com a oração, eu não estou sendo hospitaleiro, né? Se eu não estou servindo com o meu dom, peça a Deus para o Senhor te ajudar nisso, né? Para que a igreja possa funcionar com todo o seu potencial e Deus então seja glorificado. A aplicação hoje eu queria fazer um pouco diferente. A aplicação hoje eu queria fazer um pouco diferente. Eu até escrevi algumas aqui, mas não é isso que eu quero fazer. O texto aqui basicamente é sobre o amor e sobre o conhecimento de Deus e das suas verdades. Ele começa com uma oração. Eu queria que nós pensássemos agora nesse texto que a gente viu aqui, que é curtinho. Primeiro, que a gente olhasse quais os atributos de Deus que estão aqui envolvidos. Não está claro os atributos de Deus, a qualidade dele. Por quê? Porque a partir dos atributos de Deus é que nós então conhecemos ele. E é a partir dos atributos de Deus que ele nos ensina. E aí depois eu queria que nós parássemos para orar. O que você pediria hoje? Focada no texto. Qual seria a tua oração? Olhando para o texto. Né? A ideia é orar com a Bíblia. O que tu pediria no texto ali para o Senhor? Eu vou ajudar as implicações dos atributos aqui. Os atributos que estão aqui estão a soberania de Deus, estão a graça de Deus, está o amor de Deus, está a generosidade de Deus conosco. Ele nada mais está fazendo do que pedindo isso que Ele é e que Ele deu exemplo. Então, se você fosse pedir para o Senhor agora, eu vou pedir para o Senhor, o que você pediria para Ele olhando o texto? Lembre-se, as marcas de um cristão. Tá? Um minutinho para a gente orar e pensar sobre isso. E aí depois eu encerro com oração. Senhor nosso Deus, a honra e a glória pertencem a Ti, Senhor, porque Tu és soberano e domina sobre todos, inclusive sobre a história, sobre os eventos, Pai, e sobre a nossa vida. E o Senhor, graciosamente ou amorosamente, nos instrui como viver esses dias até aquele grande dia, quando o encontraremos, quando o veremos face a face, quando receberemos a nossa herança incorruptível, imarcessível e imaculada, Senhor, para viver contigo. Até lá, Senhor, ser gracioso conosco e nos ajude, Pai, a sermos sóbrios, criteriosos
e vigiar em oração, te esperando, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos os nossos irmãos intensamente. Ajuda-nos, Senhor, a sermos hospitaleiros, darmos a oportunidade, Senhor, pois isso tem a ver também com o torná-lo conhecido para aqueles que não te conhecem. E ajuda-nos a descobrir o nosso dom, Senhor, e com ele glorificar o teu nome, porque a ti pertence a glória e o domínio para sempre. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor.